Eu tinha 16 anos no ano passado e eu e meu amigo Leon estávamos saindo alguns dias antes do Halloween conversando sobre o que queríamos fazer. Nos sentíamos velhos demais para fazer doces ou travessuras, mas também queríamos fazer algo e nos divertir durante. No feriado, tivemos algumas ideias que foram rapidamente descartadas, mas então pensei em algo diferente. Lembrei Leon da fazenda abandonada que nós dois já conhecíamos e sugeri que a explorássemos. Seria assustador e emocionante, que foi exatamente o que nós queria para o Halloween também em comparação com nossas outras ideias. Esta era de longe a melhor. Leon também estava animado com isso, mas nós dois concordamos que outras pessoas provavelmente teriam a mesma ideia de ir no dia 31 de outubro. Então, em vez disso, escolhemos ir na noite anterior. Não queríamos correr o risco de encontrar alguém maluco em um lugar abandonado como esse, só queríamos explorar e talvez ficar um pouco assustados e depois ir embora, o que parecia bastante inofensivo no dia 30. Leon nos levou para o bairro, estava perto e estacionamos na estrada, então descemos e andamos pelo bairro até chegarmos na rua que virou um caminho de cascalho. Essa era a entrada que levava até a fazenda. Eu só tinha visto o lugar durante o dia, mas era praticamente apenas um grande campo de grama com um típico celeiro de madeira e uma casa térrea na beira do caminho. Nenhuma estrutura era visível. Nossas lanternas acenderam apenas alguns metros à frente quando começamos a descer pela calçada de cascalho. Uma vez começamos a nos aproximar, podíamos ver o contorno do celeiro no lado esquerdo e a casa mais atrás. No final da entrada, estávamos mais interessados na casa, imaginando que o celeiro provavelmente estava completamente vazio e não muito emocionante. Continuamos andando e cheguei a uma clareira na grama alta. Era como um círculo de terra e grama curta que contornava o perímetro da casa. Quando nos aproximamos da frente, passamos por alguns equipamentos agrícolas grandes, não sei o que eram, apenas algum tipo de coisas parecidas com tratores velhos que ficaram de fora por anos. Mesmo com nossas lanternas fracas, pudemos ver que elas estavam envoltas em R. Quando chegamos à varanda, parecia que a porta havia sido substituída por uma tábua de madeira sólida. Andamos por todo o lado do lado de fora da casa e todas as janelas e portas estavam lacradas e cobertas. Desapontados, voltamos para a frente da casa e tentamos pensar em outra coisa. Enquanto estávamos lá, vimos o caminho que subia até o celeiro. Não era um caminho de verdade, era mais uma linha de grama achatada. Sem mais nada para fazer, começamos a nos dirigir para o celeiro. Algo parecia diferente quando nos aproximamos dele comparado a quando nos aproximamos da casa. Foi apenas uma sensação desconfortável que cresceu à medida que nos aproximávamos. Quando chegamos, a grande porta já estava aberta. Eu entrei primeiro e Leon seguiu atrás de ambos apontando nossas lanternas. Quando entramos, levou apenas alguns segundos para um cheiro horrível nos atingir, embora fosse um celeiro. Então não foi exatamente surpreendente, mas então percebemos outra coisa. Havia pegadas por todo o chão, mas não o que você esperaria de outras crianças explorando o lugar. Lado do celeiro, vi nos olhos de Lon que ele estava tão assustado quanto eu, mas esse era o objetivo de ir para lá em primeiro lugar. Caminhamos lentamente na linha das pegadas que levavam a uma escotilha de madeira da adega que estava misturada com no chão. A única coisa notável além dos passos nítidos subindo até ele era um cadeado novo e brilhante que mantinha a escotilha fechada. Antes que pudéssemos realmente pensar sobre isso, um baque repentino sacudiu todo o celeiro. Nos viramos vendo que a porta havia sido fechada atrás de nós. Leon correu e abriu a porta e nós dois olhamos em volta, mas não vimos ninguém. Agora aterrorizados, corremos direto pela grama alta de volta para a entrada de cascalho e reservamos para o bairro onde o carro estava. Definitivamente pegamos o susto. Estávamos procurando, mas talvez até demais. Então nenhum de nós jamais tentou descobrir o que realmente aconteceu naquela noite, mas alguns meses depois, vimos que toda a casa e o celeiro estavam bloqueados. Tentamos descobrir o porquê, mas não havia palavra publicamente sobre isso. O que estava acontecendo lá permanece um mistério, mas acho que se tivéssemos ficado para descobrir que talvez nunca tivéssemos partido. Era no outono de 2018 quando isso aconteceu comigo. Eu tinha 22 anos e na época eu morava temporariamente na costa leste, fora da Cordilheira dos Apalaches. Vou em frente e admito que nunca fui uma pessoa que gosta muito de atividades ao ar livre e não tive nenhuma experiência em acampar nem nada, nem estava realmente interessado nesse tipo de atividades. No entanto, este foi meu último ano morando provavelmente no melhor lugar para fazer todas aquelas coisas ao ar livre, além de estar no meio do outono e as árvores parecerem bonitas e o tempo estar bom.
Imaginei que esta era a minha chance de experimentar, não queria para fazer uma grande aventura de acampamento ou algo assim, então encontrei uma trilha de caminhada simples que tinha boas vistas das montanhas. Preparei uma pequena mochila com lanches aquáticos e um kit de primeiros socorros. Não havia carros lá, embora fosse apenas um pequeno estacionamento de terra-área, então acho que não era tão popular quanto pensei. Estacionei e comecei a andar, estava calmo e definitivamente não parecia um caminho que muitas pessoas seguiriam. Não tinha nenhuma pegada recente perceptível na terra, era apenas um caminho bastante pequeno com árvores de cada lado. À medida que avançava em todo o caminho, tornou-se mais densamente coberto de árvores o suficiente para bloquear grande parte do sol e deixar toda a trilha sombreada. Era realmente muito agradável e refrescante, mas não ouvir ou ver alguém tornou-se um pensamento mais perturbador quanto mais longe eu chegava, não de uma forma assustadora, mas apenas porque estava completamente sozinho. Não era algo a que eu estava acostumado. Cerca de 1 hora ou talvez até 2 horas depois da trilha, fui pego de surpresa ao ver um homem à minha frente. Ele estava sentado de lado, parecendo que estava apenas fazendo uma pausa sob uma das árvores. Quando passei por ele, dei um aceno amigável e disse oi, ao que ele olhou para mim e não disse nada. Ele não sorriu ou acenou com a cabeça, apenas olhou para mim por alguns segundos e então eu desviei o olhar. Não tinha certeza do que fazer com isso. Talvez ele não tenha me ouvido ou talvez eu o tenha pego desprevenido também, mas o olhar estranho sem nem mesmo um leve sorriso não estava me dando uma sensação boa. Andei um pouco mais rápido para a próxima parte da trilha na esperança de colocar alguma distância entre nós. Depois de 1 hora diminuí a velocidade e cheguei ao final, que era uma vista para as montanhas. As cores do outono nas árvores tornaram a vista muito melhor do que provavelmente teria sido em qualquer outra época do ano e, no geral, fiquei feliz por ter feito a caminhada. Fiquei olhando para longe por alguns minutos apreciando a vista que quase nunca consegui ver. Mas quando me virei para deixar meu coração, quase deixei meu corpo quando vi o homem de antes parado bem no final da trilha. Ele estava talvez a 3 metros de mim e nunca o vi andando. Depois do susto inicial eu percebi o quão assustador era ele estar ali parado e não vir olhar para o overlock como uma pessoa normal faria. Mas então ele fez algo ainda mais estranho. Seu rosto mudou quando ele sorriu e disse oi, me perguntando como a vista era assim. É muito legal. Você deveria dar uma olhada também, eu respondi tentando ser educado. Mas ainda muito confuso, o homem se aproximou e apontou para minha direita e disse que havia uma vista ainda melhor naquela trilha. Eu olhei por cima do ombro para onde ele apontava. Havia um caminho pouco visível passando por entre as árvores densas. Era acidentado e indefinido. Não era algo que parecia ser muito usado. Muitas vezes o homem caminhava até onde o caminho começava e ficava na entrada, me contando novamente sobre o quão grande era o view. Foi dizendo que faltava apenas 1 ou 2 minutos para caminhar até lá. Recusei educadamente, mas ele continuou a me contar como era ótimo, a ponto de ficar óbvio que ele tinha outras intenções além de apenas querer que eu fosse até lá e ver uma bela vista. Eu disse que estava bem e tinha que voltar para casa, então comecei a caminhar em direção à trilha principal, mas o homem foi rápido em mover seu corpo. Na frente dela parei no lugar, agora ainda mais apavorado e pensando nas possíveis intenções de este homem que estava a poucos metros de mim no meio de uma floresta vazia. O homem olhou para mim com uma expressão vazia. Dei alguns passos andando ao redor dele e apenas esperando que nada aumentasse e por alguma razão milagrosa não aconteceu. O homem me observou enquanto eu contornava ele e descia trilha. Toda vez que eu olhava para trás ele ainda estava me observando, nem mesmo tentando ser discreto. Felizmente ele não me seguiu e eu voltei para o meu carro. Não sei o que aquele homem estava tentando fazer, mas quase certamente não era nada de bom o que estava acontecendo naquele caminho. Provavelmente era apenas um beco sem saída em algum lugar para ele me guiar antes de fazer qualquer coisa horrível que ele tinha em mente. Também não sei por que ele não me impediu de sair. Talvez ele estivesse preocupado em fazer algo na trilha principal. Tudo o que eu digo é que tive sorte de ter saído antes que algo mais acontecesse. Em outubro em nossa cidade sempre tem esse lugar que abre com um monte de coisas relacionadas ao outono e ao Halloween para fazer. É uma grande feira montada em uma fazenda que eu estive lá algumas vezes com minha família quando eu era mais jovem, mas esta foi a primeira vez que fui sozinho, apenas com amigos que estávamos no ensino médio, e pensei que seria divertido passear e dar algumas risadas enquanto nós gostamos do Halloween vibes que ele ofereceu. O local ficava aberto até tarde durante toda a semana antes do Halloween.
Então fomos em uma daquelas noites de semana por volta das 20h. Acho que escolhemos um dia estranho porque a maioria das famílias já havia partido e havia apenas alguns grupos de crianças da nossa idade correndo por aí. Independentemente de ainda nos divertirmos, jogamos alguns dos jogos aleatórios que eles criaram e bagunçaram um pouco, mas então um dos meus amigos disse que deveríamos dar uma olhada no labirinto de milho. Nenhum de nós hesitou em correr e tentar se perder o máximo possível, até que de alguma forma nos dividimos em dois grupos. 3 deles fugiram para um lado e eu fiquei com meu amigo Mika. Visto que era um labirinto, não adiantava tentar perseguir os outros. Seguimos nosso próprio caminho por alguns minutos e depois começamos a tentar encontrar a saída. Durante os cerca de 10 minutos que passamos andando por perto, nunca ouvimos ou encontramos nenhum dos outros do grupo, o que nos fez pensar quão grande era o labirinto. Em algum momento estávamos ficando cansados dele e realmente começamos a tentar encontrar a saída. Sempre que havia vários caminhos, nós nos separávamos, subir e verificar se qualquer um deles era um beco sem saída, então voltar e descer juntos, o que achamos melhor. Mas em uma dessas encruzilhadas aleatórias Mika não voltou. Esperei muito tempo, pelo menos 2 ou 3 minutos, sem ouvir ou ver ele, até que ouvi passos vindos do caminho. Enquanto esperava que Mika reaparecesse, algo sobre os passos não parecia certo. Um momento depois, um homem grande apareceu no caminho e caminhou até mim. Ele estava vestindo roupas de fazendeiro, como um macacão, camisa de flanela e botas, parecendo todos os outros funcionários da feira. Ele disse que estava fechando e que iria me tirar do labirinto. Eu disse a ele que meus amigos estavam aqui também e ele disse que já tinha aparecido. Eles saíram, o que fez todo o resto fazer sentido. Agora eu o segui fazendo várias voltas e esquinas, mas estranhamente o som da feira começou a ficar cada vez mais silencioso até que eu não conseguia ouvir nada. Éramos só eu e esse homem andando por um labirinto de milho silencioso e mortal. Então chegamos a um beco sem saída. Parei e observei o homem puxar o milho para o lado e começar a abrir caminho através dele, me incitando a passar. Eu fiz o que ele disse, andando por ele e seguindo de perto ele atrás dele até o milho. Abruptamente parei e entrei em um campo vazio. Quando olhei em volta, percebi que este era o outro lado do milharal, oposto à cidade de Ferry. Na minha frente estava um carro estacionado na grama com o motor ligado e os faróis apagados. Da minha respiração tornou-se superficial e minha frequência cardíaca começou a aumentar. De repente o homem rapidamente virou-se no chão e tentou me agarrar. Fui capaz de reagir rápido o suficiente, afastando-me e correndo de volta para o labirinto. Enquanto corria de volta para o caminho, ouvi o homem forçando seu caminho através do milho, novamente seguindo logo atrás de mim. Comecei a passar por tudo isso apenas tentando voltar para a feira, onde espero que alguém pudesse me ajudar. Isso pareceu funcionar, pois o homem nunca me alcançou. Quando eu descobri que todo o meu grupo de amigos estava parado na entrada esperando por mim. Não está muito claro o que aconteceu, mas Mika disse que voltou para me buscar e eu tinha ido embora. Nenhum deles viu o homem e quase não acreditou em mim até que liguei para os policiais. Tudo o que encontraram foram marcas de pneus na grama. Nenhum carro ou homem em lugar nenhum.